projeto Meu Lar, criado em 2017 na comarca de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, ganhou reconhecimento nacional ao conquistar o segundo lugar na categoria Tribunal do Prêmio Inovare 2022, instituído aí pelo Instituto Inovare. O programa é destinado a resolver conflitos judicializados e não judicializados sobre habitações populares. Qual é a situação desses moradores e desses imóveis? Quantos acordos já foram feitos? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros. E para falar sobre o assunto, nós vamos começar com a pioneira desse programa, a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, que é coordenadora do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca, e que acolheu e auxiliou a presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na estruturação e execução desse programa. Doutora Edna, obrigado por atender nosso convite, é um prazer recebê-la e parabéns pela premiação. Muito obrigada, é um prazer todo meu trazer essa informação aqui para os telespectadores do programa Pensamento Jurídico, e podemos alinhar aí, mostrar para a sociedade o que vem sendo feito aí no nosso dia a dia. Muito bom. Vamos conversar também com o gerente jurídico da Companhia Habitacional de Minas Gerais, a Coab, uma empresa pública do Estado, o advogado Clóvis Pupo Nogueira. Doutor Clóvis, obrigado por ter aceitado nosso convite e parabéns aí pelo trabalho também. Obrigado, Orion. É uma grande oportunidade de estar aqui. Sou muito feliz de poder apresentar um pouco desse trabalho e da possibilidade dele ser replicado em outras ocasiões e outros projetos também. Doutora Edna, obrigado pela oportunidade também. Que agradeço. Com certeza. E você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Mais no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Edna, conta pra gente como é que nasceu essa ideia, esse projeto, os objetivos e também a importância que ele tem do ponto de vista jurídico e principalmente social. Sim, essa ideia nasceu, no âmbito da terceira vice-presidência, que é a parte do tribunal, que lida aí com a solução e o tratamento adequado de conflitos, tanto os conflitos judicializados como aqueles que ainda não entraram pela porta da judicialização, numa ideia aí de melhorar o congestionamento da máquina judiciária e a judicialização excessiva que tanto nos impacta, impactam nos números. E também visando uma solução mais rápida e célere desses conflitos. Nasceu na vigência do mandato do desembargador Herbert Carneiro, hoje em memória, quando ele alinhavou um convênio com a Coab, com a Companhia de Habitação, que tem um fim totalmente social, e naquela oportunidade o desembargador Herbert, idealizador que é das boas práticas, comunicou a comarca de Santa Luzia, no caso eu estava coordenando o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, se ali poderia ser a comarca piloto para iniciarmos um trabalho que provavelmente seria longo e já pensando no intuito futuro de expandi-lo para outras comarcas. E nós abraçamos a ideia, a terceira vice-presidência abraçou conosco, nos incentivou a iniciar, e logo no primeiro momento, nós tivemos resultados muito positivos, com comparecimento maciço, de mutuários ali que estavam em duas situações, ou uma situação de inadimplência com a companhia, ou uma situação mesmo de necessidade de orientação, de organização de seus documentos. E nessa etapa, nós o vemos por bem aceitar, até porque o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, ele é solução de conflitos e cidadania. E pelo fato da companhia Coab, ter um escopo social, que é manter a habitação, do cidadão de uma renda mais simples, a maioria deles é o único bem que eles possuem, Então, aquilo ali é um cômodo, Você ter uma situação jurídica não solucionada e, muitas das vezes, não tendo sequer a quantia para pagar um advogado, para buscar ali uma solução
no meio judicial. Muito bem. Doutor Clóvis, esses milhares de imóveis, né, são construídos, financiados pela Companhia Habitacional de Minas Gerais, que o senhor é gerente jurídico ali, né? Qual que é a realidade desses moradores, desses imóveis? É questão de inadimplência, como comentou a doutora Edna, ou é falta de documentação, de orientação? Qual que era a situação? Por que chegaram a esse ponto de necessitar desse programa? Perfeito. Orion, basicamente nós temos dois grandes passivos lá na companhia, tá? Decorrente desses contratos. São contratos feitos há 30, 20 anos atrás. Alguns ainda estão inadimplentes. Os recursos normalmente são no Fundo Estadual de Habitação. Então, eu até brinco que isso causa um efeito virtuoso, né? Essa possibilidade de renegociar com essas famílias, porque o recurso retorna para o Fundo Estadual de Habitação. E o outro passivo que nós temos são escrituras para serem emitidas. Então, os contratos de promessa, compra e venda já foram pagos, né? A quitação está reconhecida pela companhia. E a pessoa que está lá na ponta mesmo, um beneficiário que aguarda a concretização do programa habitacional, que só se concretiza efetivamente com a transferência da propriedade desse imóvel, ele tem muita dificuldade para conseguir atender aos trâmites burocráticos, né? E também pelo custo, às vezes o desconhecimento mesmo, né? Então, são esses dois os grandes passivos que nós temos e que o projeto nos permite ajudar essas pessoas, a companhia, e evita também a judicialização, como bem disse a doutora Edna. Muito bem. Doutora Edna, como é que você chegou a esse modelo? A base dele é a conciliação, a negociação entre as partes que estão em conflitos. É caso a caso que faz esse encaminhamento, porque muitas das pessoas têm medo de se expor e até perder o imóvel, né? Numa situação perante a justiça, enfim. Qual que é feito tudo na base de um mutirão? Como é que se resolve isso? Sim. Na verdade, o desenho foi feito inicialmente visando uma atuação prévia da companhia, da Coab, né, que detém a base de dados desses mutuários, pelo menos os mutuários iniciais, né, que firmaram mesmo o contrato com a Coab. A identificação desses mutuários, que provavelmente já não são os mesmos hoje que residem no imóvel, porque há aquela cadeia de transmissão, né, os denominados contratos de gaveta, onde eles passavam esses imóveis contratados com a companhia para outros terceiros e muitas das vezes sem uma orientação jurídica de quais os documentos possuir, de como ser feito. E o desenho também desse filtro, né, prévio da companhia, na identificação de onde são, quem está lá ocupando efetivamente o imóvel, foi o passo principal. Através, né, do departamento jurídico especializado da Coab, eles passaram a fazer um acompanhamento, né, individualizado desses mutuários, e inclusive indo até eles, né, explicando, né, que a chamada deles ao judiciário não seria de forma alguma para que eles tivessem um risco, né, da perda desse imóvel. Era exatamente para solucionar e propor soluções tangíveis, concretas, que fosse a regularização do débito, se fosse o caso, né, daquele devedor, ou que fosse a orientação daquele que estivesse com o imóvel quitado, para que ele pudesse realmente trazer os documentos necessários para conseguir a emissão da escritura. O primeiro desenho foi esse contato prévio. E nesse contato, doutor Clóvis, como é que foi essa recepção? Porque as pessoas estão numa situação, digamos, irregular, um contrato de gaveta, às vezes está inadimplente, não pagou aquela conta, enfim, como é que foi essa receptividade, a taxa de comparecimento, digamos assim, após o contrato feito? Orion, ficou à vontade de você me fazer essa pergunta, porque é um grande diferencial do projeto, né? E a gente, como a doutora Edna mencionou, a gente aprendeu muito com a prática, né? Então, primeiro, nós tentamos buscar o público-alvo através de rádio, carro de som, né? E, em paralelo, nós também enviamos as cartas convites para eles, né? Então, o Sejus que emitia a carta convite, eu enviava para as pessoas que foram selecionadas para aquela atividade. O que nós percebemos? Mesmo assim, a adesão não estava muito grande. Compareceram muitas outras pessoas, que não necessariamente aquelas que receberam a carta convite. Isso nos gerou um alerta. A equipe de assistência social da companhia, sempre muito engajada,
identificou uma possibilidade da carta assustar, ao invés de trazer eles para perto. E aí nós mudamos o procedimento, criamos um procedimento naquela época de a nossa equipe ir para a rua, bater na porta da casa do mutuário, explicar para ele, olha, estou te trazendo aqui uma carta com o timbre do Tribunal de Justiça, mas não se assuste, né? Na verdade, a gente está te chamando para uma mesa de negociação. Sim, o tribunal faz isso. Ele proporciona a gente resolver as coisas ali dentro, né? Então, não é só o judiciário que vai bater o martelo e sentenciar ele a sair do imóvel ou a Coab receber o recurso, né? Mas também o judiciário que proporciona, tem essa porta disponível para ele. Sim. Né, doutora, e essa virada de chave mudou totalmente o projeto. Os números de antes dessa conduta e pós essa conduta são assustadores. O que nós tínhamos antes de 40% de comparecimento, hoje nós temos uma média histórica de comparecimento de 86% de pessoas convidadas comparecem às audiências. Então, esse é um ponto estratégico muito importante do projeto, que eu digo que talvez seja um diferencial desse projeto nosso, né, doutora Edna? Sim, inclusive porque, na verdade, a primeira preocupação em fazer esse contato prévio é que, mesmo tratando de pessoas simples, obviamente tem um conhecimento mínimo de seus direitos. E sempre a preocupação daquele mutuário que estaria a companhia de um lado, com a sua assistência técnica, advogados no corpo ali, e qual seria o auxílio deles jurídicos. Foi quando nós pensamos na parceria com a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública veio exatamente para nos auxiliar aí naquele momento que o mutuário está vendo contas, vendo aplicação de descontos, se aquilo ali realmente estava atendendo ele do ponto de vista ali de uma parte vulnerável, né, perante a companhia. E a Defensoria vem sendo a nossa parceira também em todos os projetos, está presente nas ações concentradas, e isso traz segurança, ou seja, nós estamos garantindo a paridade de armas. De um lado está a companhia explicando qual é o débito, qual é o valor ali inadimplido, e do outro lado tem a Defensoria Pública que está atuando em favor dele. Muito bom. Quer dizer, uma parceria importante que não envolve só uma companhia envolvida nesse conflito, né, e o morador, o judiciário, buscando outros parceiros também para trazer segurança jurídica, né? Exato. Eu vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente falasse também sobre essa questão da segurança jurídica, além da questão da cidadania. Sim. Essa taxa de acordo, né? E esse novo conceito que o judiciário está passando para a população, não é só de punição, não é só de bater o martelo, assim como historicamente ficou conhecido. Sim. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelos canais da Amages no YouTube e deixe suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo sobre o projeto Meu Lar, que foi premiado nacionalmente pelo Instituto Prêmio Inovar 2022, que trata aí de conflitos judicializados e não judicializados sobre habitações populares. Os nossos entrevistados são a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, que é coordenadora do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Santa Luzia, e também conversamos aqui com o gerente jurídico da Coab, a Companhia Habitacional de Minas Gerais, empresa pública do Estado, advogado Clóvis Pupo Nogueira. Eu deixei uma questão no bloco anterior para vocês a respeito, então, da taxa de acordo que esse programa tem permitido, o projeto Meu Lar tem permitido. É um resultado favorável, positivo? Como é que tem sido isso aí, a questão da segurança jurídica também? Sim, os resultados, né, demonstram a efetividade desses acordos realizados todos dentro da maior regularidade possível, acordos que inclusive são homologados posteriormente, né? Há uma análise prévia de documentos, após passa pelo crivo do juiz coordenador do Sejusc, em todas as comarcas tem sido assim, onde obviamente há uma análise documental, né, para ver a regularidade aí da documentação, da cadeia de transmissão, dentre outros. E a partir da homologação, era até uma preocupação inicial, porque esse mutuário, ele também confia muito na justiça, né? Afinal de contas, ele está fazendo um acordo chancelado dentro da Casa da Justiça. Então, jamais o judiciário faria um acordo que o colocasse, né, numa situação ali de instabilidade ou
algo que fosse demandá-lo novamente. Então, o índice tem sido alto, né, doutor Clóvis? Tem sido uma média de acordo, salvo engano, eu acompanhei agora Uberlândia, me parece que foram, não sei, me corrija se eu estiver errado, parece que foram acima de 90% de acordos. A nossa margem histórica é 90,4% de audiências realizadas se convertem em acordo. Em Uberlândia bateu 92% lá. Mas varia, né? Tem locais que eu tenho 89%. Sim, em Santa Luzia, sim. normalmente, nossos números são sempre superiores a 90%. E esse é um índice que supera outros programas do próprio Tribunal de Justiça perante o país, né? E é uma notícia boa, né, dessa vanguarda desse projeto, dessa mudança de paradigma, é exatamente os resultados, colocando o tribunal, por exemplo, na ponta da frente, né, na Semana Nacional da Conciliação. Nós somos um dos tribunais que mais conciliam, que mais estatisticamente estão alinhados aí com a cultura da paz. Então, ou seja, hoje nós temos aí o sistema multiportas, né, de acesso à justiça. Ou seja, não tem só o caminho da judicialização, que é um caminho, eu falo muitas vezes que a gente sempre tem até uma frase célebre, né? Eu que sou bem idealizadora e gosto muito desses projetos da solução, da pacificação aí. A sentença, num processo, nem sempre ela resolve o conflito. Porque muitas vezes nós temos ali processos que ficam anos na justiça, com custo elevado, que essas pessoas simples não podem pagar, e no final ainda não temos uma solução. Então, os resultados positivos demonstram que essa virada de chave, que essa mudança aí de estação, né? Eu falo isso, que a gente tem que mudar a estação. O juiz, enquanto togado, na frente de um processo judicializado, ele tem que ter uma postura. Na frente de um processo no pré-processual, onde se busca soluções negociadas por meio dos sistemas de autocomposição, a chave é outra. Porque a burocratização excessiva impede também que o cidadão tenha acesso a uma justiça justa. E a justiça justa, ela tem que ser uma justiça célere, eficiente. Muitas vezes na Coab nós tivemos mutuários, comentava isso com o Dr. Clóvis, que estão em conjuntos habitacionais desde que ele se entende por gente. Então nós chegamos em momentos do mutirão que foram entregues escrituras para um senhor de 80 anos. Né? Nós estamos falando das vantagens para o cidadão e também do bom desempenho do judiciário, mas o que ganha a Companhia Habitacional de Minas Gerais com esses acordos? Bem, na verdade, a gente está cumprindo o que a gente se propôs a fazer, né, há alguns anos atrás. Esse programa habitacional ele só se conclui efetivamente quando eu conseguir entregar para a população, né, para aquele cidadão, o imóvel a qual ele foi beneficiado no passado, né? Então, mas a companhia precisa se viabilizar também, com né? certeza. Então, esse é um ponto, né, assim, de idealismo, né, que é muito importante, do objeto social da companhia. E nos casos de débito, né, onde a gente renegocia, a companhia ela é remunerada com um percentual do Fundo Estadual de Habitação. Então, aquele valor arrecadado, o percentual depende da taxa de inadimplência, a Coab é remunerada e isso ajuda ela a pagar as suas contas, né? E nos casos de escritura, nós temos um passivo muito grande lá, que acaba virando uma judicialização que nos atormenta muito, porque nós trabalhamos com modalidade de promessa de compra e venda. Isso quer dizer que a Coab é proprietária daquele imóvel até que eu o transfira, né? Então, não raramente, nós somos citados para execuções fiscais decorrente desses imóveis, o qual o mutuário não teve condições, não importa o motivo, mas não pagou ali o débito tributário. O município, com base no Código Tributário Nacional, ele inclui a companhia nesses procedimentos. Então é importante para nós também vencer esse passivo para evitar essas outras judicializações. Então ele tem um efeito, inclusive, benéfico inverso. Indireto, né? E essa recuperação permite, por exemplo, que a companhia volte a financiar outros imóveis. E isso é muito importante. Hoje nós temos uma taxa de inadimplência lá de 45%. Né? Então, de todos os contratos já firmados com a companhia, 45% deles estão inadimplentes. E isso deixa o Fundo Estadual de Habitação deficitário, né? Porque o recurso não retorna para dentro do fundo e o fundo ele tem que ser retroalimentado. Sim. Então, acaba que também essas audiências nos permite ali, com o trabalho de formiguinha, sim, né, doutora Etna, sensibilizar aquela pessoa que faz acordo conosco, Orion, de que é importante não só para ele, para que outras pessoas sejam beneficiadas também. Em termos de números, por exemplo, né, nessas irregularidades, inadimplência ou de contratos irregulares, você tem uma ideia de qual é o universo
de imóveis nessa situação? 65 mil casos ainda nós temos na companhia para poder trabalhar entre casos de escritura e casos de débito que nós temos que trabalhar. Então temos um potencial número enorme. alto, né? Enorme. Às vezes são casos de 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes até o proprietário faleceu. Enfim, a vida segue. Mas qual a importância de se ter a escritura e quais os riscos de não tê-la? Sim, é um trabalho até... a gente fala que durante todo o procedimento de conscientização desse mutuário, nós temos explicado que o fato apenas de você ter a regularização da escritura, né, talvez não te garanta, né, perante terceiros, né, a livre posse e propriedade sem ser molestado. Então, o registro também dessa escritura vem sendo um ponto nevrálgico que nós temos trabalhado e buscado também conscientizá-los da importância de, depois de obtenção da escritura pública otorgada pela companhia, procurar fazer esse registro da escritura até mesmo para que ele se resguarde perante terceiros, né? E a dificuldade muitas vezes encontrada é a questão financeira, porque há emolumentos, há taxas a serem pagas aos cartórios de registro de imóveis, e esse tema também já tem sendo tratado, né, doutor Clóvis, junto à nossa corregedoria, que também tem se postado como parceira do projeto, verificando esses resultados positivos. A corregedoria tem tentado, através de reuniões, alinhar algo que possa colocar os cartórios aí também no entendimento que essa concessão aí, né, da assistência judiciária possa abarcar também o registro. Ou seja, os cartórios, essa corrida aos cartórios não onerá o mutuário em termos financeiros e também em tempo, né, que já está muito atrasado isso. Né? Ou nos auxiliar como parceiros, né, verificando aí a importância social, o nosso papel de transformar mesmo a vida dessas pessoas e fazê-las entender que no mundo jurídico nós temos etapas a seguir e quiçá essa última etapa seria o registro no cartório de registro de imóveis. Então, o senhor falou de 65 mil imóveis nessa situação de irregularidade aí, né? Quais são os valores em reais envolvidos aí? Você tem uma ideia? De débito? De débito e de recuperação que a Coab pleiteia no caso. Esses contratos na Adimplente lá, eles estão estimados na companhia hoje em dia em algo em torno de 500 milhões de reais, que é o débito relativo a esses contratos, tá? E com relação aos casos de escritura, né, eu não tenho uma quantificação de quanto nós somos demandados de execução fiscal, são muitos, mas tirar esse passivo, né, há uma facilidade para o mutuário muito grande aí. Há a concessão da gratuidade judiciária, que permite a ele pleitear perante o cartório de imóveis a isenção, a extensão daquele benefício ao registro de imóveis. Como bem disse a doutora Edna, né, a Corregedoria Geral de Justiça ela sempre nos apoiou e ela nos dá força, né, nos dá sustentação com relação a essa possibilidade. Claro, compete a cada registrador fazer a sua respectiva análise, né? Eles não querem interferir nesse ponto, mas para o nosso mutuário isso é muito importante, porque de nada adiantará eu fazer um belo trabalho, resolver grande parte do problema, se ele não levar aquilo a registro, né? O problema vai se prolongar. Aquele contrato de gaveta que dificultou no passado e nós conseguimos hoje transpor ele, daqui a pouco ele vai voltar a acontecer se não for levado a registro. E se me permita sobre esse ponto, é muito importante para ele o registro do imóvel, insere essa pessoa no mercado de capitais, ele pode buscar créditos com menores taxas de juros, né, porque ele tem um bem imóvel para garantir, né? Então, além de ter o teto, ele também ele retorna aí para o mercado. E sem contar também, eu sempre falo isso com eles, é um argumento, né, na mesa de conciliação, a gente fala quando a gente está no campo, é bem diferente, porque as dúvidas dos mutuários ali são inúmeras, né, quanto a essa segurança, o benefício que ele vai oferir. E eu sempre coloco uma questão, quando o senhor tem seu imóvel regularizado, o senhor tem escritura e ele registrado, com certeza um terceiro que vai adquirir, que vai comprar, vai dar preferência pelo do senhor, porque ele já fala, o meu imóvel está regularizado, o imóvel dele está registrado. Mundo, né? Nós falamos de Santa Luzia, depois você falou aqui de Uberlândia. Quantas comarcas já estão atuando com esse projeto aí, a expansão dele?
Sim, salvo engano, atingiram 24 ou 25 comarcas? Então, foram 16 comarcas, 16. né? Com 35 etapas já realizadas, que a gente já repetiu em algumas localidades, assim como Santa Luzia. Na expansão já. Exatamente. Bom, nós estamos aqui na reta final do nosso programa. Eu gostaria de pedir aos senhores e à senhora a indicação de leitura, como a gente faz com os nossos entrevistados aqui. Por favor, doutora Edna. Eu indico, né, um livro que, para mim, realmente ele é um livro que é um divisor de águas, né? Nós que trabalhamos com pessoas, trabalhamos com emoções, trabalhamos com dificuldades, né, do ser humano, ficamos ali um pouco alijados da toga e nos aproximamos das pessoas. Eu indico livros do Daniel Goleman, que chama Inteligência Emocional. E a inteligência emocional hoje que pode ser usada em vários campos da vida, né? Tanto na nossa vida pessoal, profissional. E então acho que fica aí a minha dica. Ok, Dr. Clóvis, por favor, em 30 segundos. Eu vou indicar o Descubra Seus Pontos Fortes, que é de um autor americano, Don Clifton. Ele faz uma mudança de paradigma muito interessante. Eu proponho a conhecer, e que casa também com a informação com a proposta da doutora Edna, de tentar modificar um pouco o gasto de energia com as nossas dificuldades, né? Sim. E a gente acaba esquecendo dos talentos. Então é um livro que eu sugiro aqui. Boas indicações, com certeza há uma convergência entre elas, né? Sim. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, que é coordenadora do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, e também conversamos com o gerente jurídico da Companhia Habitacional de Minas Gerais, a Coab, o advogado Clóvis Pupo Nogueira. E falamos aí sobre esse projeto exitoso, premiado nacionalmente, aí, que é o projeto Meu Lar, e que facilita e resolve conflitos judicializados e não judicializados sobre habitações populares. Ficamos por aqui, agradecemos a doutora Edna, doutor Clóvis, obrigado pela presença e participação aqui. Muito obrigada, Orion, é sempre um prazer. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá aos canais da Mais no YouTube e também deixe lá suas sugestões e comentários. Ficamos por aqui, um abraço a todos e até a próxima.